TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, muito bom dia, sejam bem-vindos ao Correio Serrano na TV. Lembrando que agora você pode mandar sua sugestão de matéria, sua reclamação ou denúncia para o e-mail tvccorreiodamanhã@gmail.com ou também para o nosso WhatsApp no DDD 24 992 48 3167. E é claro, você também pode nos seguir pelas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. E olha, gente, hoje o dia amanheceu aqui em Petrópolis com bastante nuvens, bastante nublado. Esse vídeo aí foi gravado por volta de 6h30 da manhã, ali perto do Palácio de Cristal, na rua 13 de Maio. A gente vê que o dia está amanhecendo ainda, claro, com muitas nuvens. E é claro, a gente traz ao longo do nosso jornal, claro, a nossa previsão do tempo para essa quinta-feira, dia 30 de abril. E agora, claro, lembrando que você pode mandar, como mais uma vez, sua reclamação ou denúncia para a gente. E olha, gente, vamos às notícias desta quinta-feira, dia 30 de abril. O emprego feminino cresce, mas a desigualdade salarial persiste. O Rio registra mais de 850 mil ações por violência doméstica em 10 anos. Turpi não está em condições de operar com qualidade em Petrópolis, segundo a CPTrans. Ponte do Arranha-Céu vai ser interditada a partir do dia 11 de maio em Itaipava. Além disso, Fijan Senai Espaço da Moda comemora 10 anos do projeto Novos Talentos, agora no Correio Serrano na TV. A gente começa essa nossa edição, é claro, falando sobre o nosso jornal impresso. A gente tem agora essa edição de fim de semana um pouquinho maior, já que amanhã é feriado do Dia do Trabalhador, é claro, em todo o país. E a gente tem na capa do nosso jornal dessa edição, que começou nessa quinta-feira, dia 30 de abril, e segue até o dia 3 de maio de 2026. A gente tem logo na capa Suprema derrota. Planalto desconfia de senadores da base que votaram contra Jorge Messias para abrir a vaga em favor do ministro do Tribunal de Contas, Bruno Dantas. Além disso, a gente vê na linha vermelha da coluna Magna Vita, intervenção judicial no Rio perde força, mas com a posição firme de senadores, lideranças do Senado e da Câmara do PL, União Brasil e progressistas, agora mais fortalecidos, adiam a coletiva de imprensa para o próximo dia 5, exigindo respeito à Constituição e também à posse do governador constitucional. Isso na nossa capa. E a gente também tem na edição da página 18 do Correio Petropolitano, a gente vê que a interdição total da ponte do Arranha-Céu foi confirmada, após acender um alerta sobre os impactos das obras na nova ponte do Arranha-Céu. A Unidos por Itaipava, a UNITA, vê partes das suas cobranças atendidas com definição do cronograma e a abertura de diálogo por parte da concessionária Elovias. E uma reunião virtual realizada na sexta-feira, dia 24, a empresa confirmou que a interdição total da estrutura vai ter início no dia 11 de maio, com prazo estimado de 6 meses para a conclusão. A intervenção, que inicialmente estava prevista apenas para 2030, foi antecipada em função de riscos estruturais identificados na ponte atual, uma das principais ligações entre a BR-040 e a estrada União Indústria, que é o eixo central da mobilidade no distrito. E é claro, o encontro reuniu representantes de entidades da sociedade civil,
como a própria Unita, a Nova Mosanta, o Petrópolis Convention e Visitors Bureau, o Conselho Municipal de Turismo, além de integrantes da concessionária, da Prefeitura e da CPTrans. E na avaliação da entidade, o movimento marca uma mudança importante na condução do processo. A Elovias informou que irá disponibilizar o material informativo com orientações sobre rotas alternativas e mudanças no tráfego ao longo dos próximos dias. A gente também vê na nossa edição do Correio Petropolitano que a CPTrans aponta falhas da Turp e cobra respostas da empresa da Turp. A gente viu, é claro, a gente passou por uma semana repleta de dias, foram 5 dias totais de paralisação dos rodoviários da Turp e toda a população foi afetada ao longo desses dias. Foi realizada na última segunda-feira, dia 27, uma audiência pública na 4ª Vara Civil de Petrópolis, que tratou sobre o tema do transporte público aqui na cidade. Na sessão, o presidente da CPTrans, Luciano Moreira, ele informou que a empresa deixou de realizar mais de 4.000 viagens. Do total, cerca de 9% foram canceladas por falhas mecânicas e também 27% por falta de veículos. O caso mais crítico é em relação à linha 700, considerada estratégica por ligar o primeiro distrito ao terminal de Itaipava. Luciano apontou que a linha deixou de cumprir 79,78% das viagens programadas. Além disso, frente a esse cenário exposto, o juiz Jorge Luiz Martins demonstrou preocupação com o sistema atual. Ele destacou que os acidentes registrados comprometem o serviço, prejudicando principalmente os usuários. Com isso, manteve a decisão que cobra o relatório quinzenal sobre a operação. E além disso, nesse contexto, a companhia rebateu, afirmando que a dívida do Vale Educação não representa 20% do sistema e não tem mais de 15 dias de atraso, não sendo suficiente para justificar o colapso operacional. Isso porque a Turp disse que segue empenhada em cumprir as metas, mas apontou dificuldades financeiras, atribuindo parte do problema ao atraso no repasse do Vale Educação pelo município, o que, segundo eles, impacta o fluxo de caixa. Também mencionou a greve recente como reflexo das dificuldades financeiras e defendeu que o debate sobre a tarifa. E, além disso, a gente tem na nossa página do Correio Serrano que a União inaugurou um acelerador linear em Teresópolis. O Ministério da Saúde inaugurou um novo acelerador para o tratamento de câncer no município de Teresópolis, instalado no Hospital São José, com investimento de R$ 14.400.000. O equipamento amplia a oferta de radioterapia e reduz a necessidade de deslocamento de pacientes para outras cidades. Além disso, a entrega em Lajeado integra uma ação simultânea realizada em outras 4 cidades do país: Presidente Prudente, em São Paulo, Lajeados, no Rio Grande do Sul, Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, e Anápolis, em Goiânia, com o objetivo de fortalecer a rede de atenção oncológica no Sistema Único de Saúde, o SUS. Nessas regiões, a distância até o serviço de referência pode variar de 120 e até 600 quilômetros. E também a gente vê, agora tem especialista também na coluna do Correio Serrano. No total, o investimento federal nos novos serviços foi de R$ 58.800.000. Dentro do programa, agora tem especialistas voltado à ampliação da assistência à redução de filas em áreas prioritárias, como a oncologia. E a gente também vê nessa página do Correio Serrano uma matéria sobre a licitação de LED em Nova Friburgo, que gerou críticas. O edital foi atualizado de R$ 147 milhões para R$ 165 milhões. A Prefeitura de Nova Friburgo atualizou essas informações da concorrência presencial número 15 de 2026, que trata da concessão dos serviços de iluminação pública no município. Esse novo edital levantou questionamentos de parlamentares que acionaram o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.
O vereador Cláudio Damião encaminhou uma representação ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, solicitando a apuração de possíveis irregularidades nesse contrato. O parlamentar comparou os valores atuais com propostas anteriores e criticou a evolução do custo do projeto. Além disso, o edital, como eu disse, prevê um contrato estimado em 165 milhões de reais, valor superior ao apresentado anteriormente, que era de 147 milhões, um aumento de cerca de 18 milhões de reais na projeção global. No entanto, o teto mensal da contraexpansão foi mantido em 1.054 mil reais. E é claro, a licitação com prazo de concessão de 13 anos envolve a modernização, expansão e manutenção de todo o parque de iluminação da cidade, com substituição por tecnologia LED e implantação de sistemas de gestão inteligente. O projeto vai ser executado por meio de uma parceria público-privada com estruturação da Caixa Econômica Federal e apoio do Programa de Parcerias de Investimentos. A Prefeitura defende que a iniciativa deve trazer melhorias na segurança urbana, eficiência energética e também na qualidade de vida dos moradores. A Prefeitura também informou que, em anexo ao processo de licitação, que o aumento do valor global do contrato decorre de uma revisão na metodologia de cálculo utilizada no estudo econômico-financeiro. Ainda segundo o Executivo, o erro identificado estava restrito ao valor total estimado, não afetando o cálculo da contraexpansão mensal. E a gente também vê agora no nosso jornal que em Brasília, mesmo após ser considerado inelegível pelo TCE em 2025, ou seja, impedido legalmente de disputar eleições por um período determinado, o ex-prefeito de Três Rios, Joacir Barbaglio, confirmou que pretende disputar uma vaga como deputado federal neste ano. Joa teve a candidatura impugnada após as contas reprovadas na Câmara em 2020. A declaração foi feita em uma entrevista a um veículo de comunicação regional. Mesmo com a inelegibilidade, Joacir Barbaglio afirmou que se coloca como pré-candidato, etapa anterior ao registro oficial da candidatura, quando o político articula apoios e apresenta sua intenção de concorrer. E a gente vai ver também agora que os profissionais técnicos e pessoas em busca de oportunidades no mercado de trabalho já podem se inscrever para cursos gratuitos de qualificação em Nova Friburgo, com 320 vagas disponíveis na cidade. Confira. A oferta faz parte de um edital da Firjan Senai, que disponibiliza mais de 11 mil vagas em todo o estado do Rio, em áreas com alto índice de empregabilidade, como energia renovável, tecnologia da informação, construção civil e indústria. Em Nova Friburgo, são 200 vagas na unidade Firjan Senai e 120 no Espaço da Moda, com cursos como programador back-end, programador front-end, eletricista de obras, instalador de sistemas fotovoltaicos, confeiteiro e desenhista mecânico. No Espaço da Moda, as oportunidades são para formações como fotógrafo, Photoshop, assistente de moda e cronometragem e cronoanálise. As aulas têm previsão de início até agosto, com turmas nos turnos da manhã, tarde e noite, nos formatos presencial e à distância. Para os cursos presenciais, as inscrições devem ser feitas diretamente nas unidades, enquanto as opções em EAD podem ser realizadas online, conforme informações disponíveis no edital. As vagas são preenchidas por ordem de inscrição até o limite disponível para cada curso. Para participar, é necessário atender aos pré-requisitos de idade e escolaridade, além de comprovar renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio. Além da formação, os alunos contam com o apoio do escritório de carreira da Firjan Senai SESI, que conecta os estudantes a oportunidades de emprego na indústria. Segundo a instituição, 7 em cada 10 participantes conseguem emprego nos primeiros 3 meses após a qualificação. As vagas estão distribuídas também em outras cidades do estado, como Petrópolis, Teresópolis, Três Rios e Paraíba do Sul, além de diversos municípios do interior e da região metropolitana. E o projeto Novos Talentos da Firjan Senai Espaço da Moda completou 10 anos de existência. E para celebrar a data, a instituição realizou um desfile e exposição, que foi aberto ao público na última segunda-feira em Nova Friburgo. Veja só.
A programação contou com desfile e exposição de looks, que marcaram a trajetória do projeto, que teve início em 2016. As peças mostraram a evolução das coleções criadas pelos alunos, desde o foco inicial com as coleções de lingerie, passando pelo universo fitness, até produções mais conceituais e conectadas às tendências de comportamento e cultura, chegando a ser desenvolvidas para todo o Rio e até mesmo outros estados. Projeto que a gente desenvolve todo ano aqui na escola, apresentando para o mercado de trabalho novos alunos formados nos nossos cursos de qualificação e também nos nossos cursos técnicos. Ao longo dessa década, mais de 500 alunos passaram pelo projeto, que se consolidou como um importante espaço de formação e incentivo à criatividade dentro do polo de moda da cidade. Cada coleção é composta, em média, por 18 looks, que foram desenvolvidos de forma colaborativa, reunindo estudantes de diferentes áreas, como modelagem, costura e mecânica. Cada edição trouxe um tema baseado em pesquisas de tendências e no olhar dos próprios alunos sobre o mundo e o cotidiano. Eu, como uma estudante, esse aqui é meu 3º ano na escola, eu fui muito representada através do desfile, vendo porque eu participei de Novos Talentos e, assim, ter participado como artista e também como modelo foi muito gratificante, uma experiência maravilhosa. A sustentabilidade ganhou protagonismo ao longo dos anos e hoje faz parte da essência do projeto. Durante o evento, o público conferiu peças que unem tecnologia, arte, arquitetura e inovação, reforçando o potencial criativo dos novos talentos da moda. E a gente agora faz um rápido intervalo e na volta você vê que o golpe da falsa central bancária avança no Brasil e fica cada vez mais sofisticado. O Correio Serrano na TV volta já. Antes não tinha alimentação adequada para quem mais precisa. Agora tem. O governo do estado criou o Café do Trabalhador, oferecendo mais de 17 mil kits de café da manhã todos os dias em 40 municípios. Mas e quando chega a hora do almoço? Flávia, são vários restaurantes do povo reabertos com serviço expandido por todo o Rio. Já foram servidos mais de 43 milhões de refeições. E aí, tá bom o almoço? Muito bom. E tem novas unidades em Queimados, Belfor Roxo e Nova Iguaçu, reforçando a presença na Baixada Fluminense. E tem muito mais, né, Gisele? Tem sim, Flávia. Antes, tinha muita gente sem alimentação adequada. E com o RJ Alimenta, o governo do estado distribui 8 mil quentinhas todos os dias de café da manhã, almoço e sopa em todas as unidades. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O estado do Rio de Janeiro é, com certeza, um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Resultado de exames. Sou mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe.
Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã. Um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Petrópolis. Uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Estamos de volta. E o Rio de Janeiro reforçou a fiscalização nas principais portas de entrada da cidade, com foco na segurança de turistas e consumidores, às vésperas do feriado de 1º de maio e de um mega evento na capital, que deve atrair quase 2 milhões de pessoas para a cidade. A operação conjunta da Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor e do Procon RJ foi realizada na rodoviária Novo Rio e nos aeroportos Santos Dumont e Galeão entre os dias 27 e 28 de abril. A ação contou com o apoio de órgãos como o Detro, Detran, Polícia Militar, a NTT e teve como objetivo coibir irregularidades em transportes e serviços voltados ao público. O balanço das operações realizadas nos aeroportos e na rodoviária mostrou muito mais do que crimes e irregularidades de transporte. Mostrou crimes reais contra o cidadão. Na rodoviária Novo Rio, uma passageira foi presa em flagrante por crime sanitário. Ela transportava medicamentos para emagrecimento sem procedência ou nota fiscal. Durante a fiscalização, agentes da Polícia Militar identificaram 8 caixas de substâncias utilizadas em tratamentos como Monjaro na bagagem da mulher, que confessou que os produtos seriam comercializados no Rio. Além disso, a passageira estava em um veículo que realizava transporte irregular, simulando uma corrida por aplicativo fora da plataforma oficial. O automóvel apresentava diversas irregularidades e foi removido pelo Detro. Tanto a passageira quanto a motorista foram encaminhadas para a delegacia. Tivemos prisões por uso de documentação falsa. Tivemos prisões por transporte irregular de medicamentos sem procedência, que trazem risco à saúde e à segurança dos consumidores. Ainda na rodoviária, a fiscalização também reteve ônibus com falhas de segurança, como equipamentos obrigatórios inoperantes e problemas de acessibilidade, além de interditar carros com pneus em más condições e licenciamento vencido. Isso é gravíssimo. Rio de Janeiro é uma cidade turística, então não se pode conceder que as pessoas venham passar o feriado ou venham para um evento e se deparem com esses operadores clandestinos que visam lucrar com a boa-fé dos consumidores. Já no aeroporto Galeão, um motorista foi preso em flagrante por uso de documento falso. Ele utilizava um crachá de guia turístico sem cadastro no Cadastur para oferecer corridas clandestinas. O homem, que já possuía histórico de reincidência, foi encaminhado para a delegacia. Vale destacar que pela segunda vez neste mês, a concessionária Rio Galeão foi autuada.
Os órgãos de defesa do consumidor entendem que a administradora falhou no dever de vigilância ao permitir serviços irregulares e perigosos nas dependências. A SEDCOM e o PROCON serão implacáveis na busca das irregularidades, na fiscalização dessas atividades para proteger o consumidor contra esse tipo de operação, esse tipo de conduta. Ao todo, foram identificados veículos com irregularidades como inspeção de GNV vencida, pneus com arames visíveis e falta de documentação obrigatória. A orientação é que os consumidores evitem abordagens fora dos pontos oficiais e sempre confirmem o credenciamento dos prestadores de serviço. Deixamos aqui nossa mensagem: não iremos parar e vamos buscar a regularização de todas essas condutas, em especial nos polos de chegada, aeroportos e rodoviárias. E agora, trocando de assunto, a participação feminina no mercado de trabalho aumentou no país, com ampliação das oportunidades para as mulheres. Apesar do aumento, as mulheres continuam recebendo um salário menor do que os homens nas empresas privadas, com pelo menos 100 empregados. Dados do Ministério do Trabalho e Emprego mostram que o emprego feminino cresceu 11%, com ampliação das oportunidades, principalmente para mulheres negras e pardas. O número de trabalhadoras passou de 7.200.000 para 8 milhões, um acréscimo de cerca de 800 mil postos de trabalho. Entre mulheres negras, o avanço foi ainda maior, com crescimento de 29%, passando de 3.200.000 para 4.200.000 ocupadas. Mas mesmo com esse aumento, as mulheres recebem, em média, 21,3% a menos que os homens em empresas privadas, com pelo menos 100 funcionários. A diferença salarial praticamente não mudou em relação ao ano anterior, quando era de 20,7%. No salário mediano de contratação, a diferença subiu de 13,7% para 14,3%. O salário médio no país é de R$ 4.594,89, enquanto o salário mediano é de R$ 2.295,36. A participação das mulheres na massa de rendimentos também cresceu, passando de 33,7% para 35,2%, mas ainda abaixo da presença feminina no emprego, que é de 41,4%. Para igualar esse patamar, seria necessário um acréscimo de 95 bilhões e 500 milhões de reais nos rendimentos das trabalhadoras. Segundo o Ministério do Trabalho, esse aumento teria impacto no consumo das famílias, mas representa custos para as empresas, o que dificulta a implementação de mudanças. O levantamento também aponta avanços em políticas internas, como jornada flexível, auxílio creche, licenças parentais e planos de carreira. Mesmo assim, a desigualdade salarial varia entre os estados, sendo menor em regiões como Acre, Piauí e Distrito Federal e maior em estados como Espírito Santo, Rio de Janeiro e Paraná. O relatório faz parte da aplicação da Lei 14.611, que estabelece a transparência salarial como forma de promover a igualdade entre homens e mulheres no mercado de trabalho. Ainda nesse assunto, um levantamento aponta a dimensão da violência doméstica no Rio de Janeiro. Em 10 anos, o Estado acumulou mais de 850 mil processos relacionados a esse tipo de crime. O volume coloca o Rio como o segundo com maior número de ações no país. Entre 2016 e 2026, foram registrados 853.845 processos relacionados à violência doméstica e familiar contra a mulher no Estado. O número representa 13,2% de todas as ações desse tipo no Brasil. O volume coloca o Rio de Janeiro como o segundo estado com maior número absoluto de processos, atrás apenas de São Paulo. Em termos proporcionais, o estado registra 4.879 processos por cada 100 mil habitantes. Índice que evidencia não apenas a incidência da violência, mas também a capacidade institucional de registro e judicialização dos casos. Outro dado relevante diz respeito às medidas protetivas de urgência, que é o principal instrumento previsto na Lei Maria da Penha para interromper situações de risco. No período analisado, o Rio de Janeiro contabilizou 454.340 medidas protetivas, o que representa 13,3% do total nacional, indicando que mais da metade dos processos no estado envolve pedidos emergenciais de proteção à vítima. O levantamento também aponta diferenças na forma como os casos são tratados.
Apenas 4,1% dos processos no Rio tramitam em segredo de justiça. O percentual é bem menor do que em outros estados, como Rio Grande do Sul e Santa Catarina, onde o sigilo ultrapassa 90%. Além disso, a pesquisa mostra que o fenômeno da violência doméstica não pode ser analisado apenas pelo volume de processos. Isso porque os dados refletem também o acesso à justiça e a disposição das vítimas em denunciar. Estimativas indicam que menos de 10% dos episódios de violência chegam ao sistema judicial, o que sugere que os números reais podem ser significativamente maiores. No cenário nacional, o Brasil acumulou 6.470.000 processos em 10 anos, com crescimento de 64% entre 2016 e 2025. O avanço, segundo os especialistas, pode refletir tanto o aumento da violência quanto a ampliação dos canais de denúncia e da estrutura judicial. Vale destacar que o levantamento é de um estudo inédito da Predictus, que é uma empresa especializada em dados judiciais. E o número de vítimas do golpe da falsa central bancária tem aumentado em todo o país. Criminosos se passam por funcionários de bancos, usam dados reais e tecnologia para enganar clientes e aplicar fraudes que podem gerar grandes prejuízos. O telefone toca e do outro lado da linha alguém diz ser do banco. A conversa, a princípio, parece confiável. O suposto atendente informa dados pessoais da vítima e alerta para uma movimentação suspeita. É assim que começa o golpe da falsa central bancária, uma das fraudes que mais crescem no país. Os criminosos usam informações vazadas e técnicas, que mascaram o número da ligação e faz parecer que a chamada vem do telefone oficial da instituição financeira. A principal arma dos golpistas é a urgência. Eles pressionam a vítima a agir rápido, sem muito tempo para pensar. E é aí que muita gente acaba caindo no golpe. Durante a ligação, os criminosos pedem senhas, códigos enviados por SMS e até transferências via Pix, sob o pretexto de proteger o dinheiro. Em alguns casos, orientam a instalação de aplicativos ou solicitam acesso remoto ao celular, o que dá controle total da conta aos golpistas. O advogado é importante nessa atuação a partir do momento em que o banco não oferece o suporte necessário, seja na parte da restituição, através de mudança de senhas. Então é importante buscar a ajuda de um advogado especialista nessa área para que você possa ter o seu direito resguardado através de uma ação judicial, onde vai ser possível buscar a responsabilização do banco no seu caso. Mas apesar da sofisticação, há sinais de alerta. Bancos não pedem senhas nem códigos por telefone e qualquer solicitação de transferência para contas seguras deve ser vista com desconfiança. Portanto, se houver suspeita, a orientação é desligar imediatamente e procurar o banco pelos canais oficiais. Faça uma contestação e, mais importante ainda, um boletim de ocorrência. O boletim de ocorrência ele vai te resguardar para eventuais perdas lá na frente e até mesmo na hora de ingressar com o processo judicial, se for o caso. Para quem já foi vítima, agir rápido pode fazer a diferença. É possível acionar mecanismos de bloqueio, principalmente em transferências via Pix, além de registrar ocorrências e reunir provas. Na Justiça, já há entendimento de que instituições financeiras podem ser responsabilizadas em casos de falha na segurança. Enquanto os golpes evoluem, a informação segue sendo a principal forma de proteção. E ainda no assunto da economia, os juros elevados continuam pesando no bolso dos brasileiros e mantêm o endividamento das famílias em nível alto. Mesmo com pequenas quedas recentes, o crédito segue caro e ainda impacta diretamente o orçamento das famílias. Dados divulgados pelo Banco Central mostram que a taxa média de juros do crédito livre para pessoas físicas chegou a 61,5% ao ano em março, mesmo com pequena queda no mês. Com o crédito caro, muitas famílias têm recorrido a modalidades de curto prazo, como o cartão de crédito, que costuma ter taxas ainda mais altas. A inadimplência também segue em alta na comparação anual. No Sistema Financeiro Nacional, o índice ficou em 4,3% em março, enquanto entre as famílias chegou a 5,3%. De acordo com as estatísticas monetárias e de crédito do Banco Central, o endividamento das famílias brasileiras atingiu 49,9% em fevereiro, enquanto o comprometimento da renda com dívidas alcançou 29,7%.
Mesmo com esse cenário, o crédito continua crescendo. O volume total no país chegou a 7 trilhões e 200 bilhões de reais em março, com crescimento de 0,9% no mês. Para as famílias, o saldo alcançou 4 trilhões e 500 bilhões de reais, com alta de 10,9% em 12 meses. Em agenda oficial na capital federal, o deputado estadual Sérgio Fernandes, do PSD, se reuniu com representantes do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para garantir mais investimentos para Petrópolis. O encontro contou com a presença do prefeito Ingo Rames e da secretária de Educação Poliana Ferrarez. A principal pauta foi ampliar o acesso a recursos federais, com foco na expansão do ensino em tempo integral e no fortalecimento de projetos ligados ao Plano de Ações Articuladas. Durante a reunião, o deputado também levou uma demanda de alcance estadual, que busca garantir que todos os municípios do estado do Rio de Janeiro possam acessar recursos adicionais por meio do VAR, que é o Valor Aluno Resultado, ou seja, mecanismo que premia redes de ensino com base no desempenho e equidade. E a gente está aqui lutando pelos direitos para corrigir todos esses problemas e tudo que a gente pode fazer de melhorias para a educação de Petrópolis, para trazer aí mais qualidade no ensino da cidade. O entrave, segundo o parlamentar, está na falta de uma legislação estadual. Para que o Rio tenha acesso aos recursos a partir de 2027, é necessário que a Alerj aprove o projeto do ICMS educacional. Sem isso, o Estado pode repetir o prejuízo registrado esse ano. Um compromisso que a Assembleia Legislativa precisa assumir, que é aprovar o ICMS educacional e proporcionar mais recursos via Fundeb, não só para o município de Petrópolis, mas para todos os demais municípios. Em 2026, o Rio de Janeiro foi o único estado do país a não receber mais de 100 milhões de reais do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, por não ter aprovado a lei. A proposta já passou pela primeira discussão na Assembleia e agora está em fase de análise de emendas. Principalmente escola tempo integral, que a gente possa proporcionar mais oportunidades para gerar mercado primário, que a gente possa trabalhar também com esse nosso objetivo aqui. O deputado alerta ainda para o prazo. A legislação precisa ser aprovada, sancionada e cadastrada no sistema federal até o dia 31 de agosto. Ele defende a mobilização de prefeitos e gestores para pressionar pela votação e garantir mais investimentos na educação pública do estado. E você vai ver depois do intervalo que Petrópolis garantiu o acesso de pessoas com cães de assistência a espaços públicos e privados com uma nova lei. Voltamos já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O estado do Rio de Janeiro é, com certeza, um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Resultado de exames. Sou mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe.
Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Antes não tinha saúde de qualidade no estado todo. Agora tem. Agora tem o Rio Imagem Baixada, que atende milhares de pessoas em toda a região. É muita gente atendida, né? E olha que tem mais. Mostra aí, Edu. Flávia, aqui tem um dos mais importantes centros de neurocirurgias do país. O Instituto Estadual do Cérebro teve a capacidade dobrada para cirurgias de tumores. E tudo gratuito, pelo SUS. E tá melhor no estado todo, certo, Gisele? Com certeza, Flávia. Antes, só alguns municípios do estado tinham ambulâncias do SAMU. Agora, todos os 92 municípios do estado têm. E ainda tem o Instituto Estadual de Olhos, com capacidade de realizar mais de 400 cirurgias e 1.000 consultas por mês. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Estamos de volta. E a Enel realizou nesta terça-feira uma operação de combate a irregularidades no consumo de energia em Petrópolis. Os técnicos identificaram que uma pousada possuía uma ligação direta. Quem traz mais informações, estamos ao vivo agora com o repórter Jonathan Joras, que traz mais informações. Bom dia, Jonathan. O que você pode contar para a gente sobre esse assunto? Oi, Toledo, bom dia para você, um bom dia para quem nos acompanha também. Bom, essa ação aconteceu em uma pousada /spa, né, que fica no distrito de Itaipava, né, e contou com o apoio de equipes da 106ª Delegacia de Polícia, né, que fica no distrito de Itaipava, e claro, da perícia criminal, né. De acordo com a Enel, os técnicos, né, da Enel e da polícia, né, da perícia, identificaram uma ligação direta nessa pousada, e essa fraude foi logo desfeita com um corte e retirada do ramal, deixando o local sem energia elétrica, obviamente, né. É o famoso gato, né, que afeta a qualidade do serviço prestado pela Enel aqui no município de Petrópolis. Mas o proprietário da pousada, Toledo, foi conduzido para a delegacia e, claro, preso em flagrante. Antes dele deixar a 106ª Delegacia de Polícia, ele pagou uma fiança de R$1.000 e vai responder em liberdade pelo crime de furto e fraude de energia elétrica. Enfim, além de, claro, né, fraudar a energia ser um crime, ela pode levar riscos à população. É um crime que tem, né, uma pena prevista de 4 anos de reclusão, e com uma nova lei sancionada, né, se o crime envolver cabo de energia elétrica, telefonia, dados ou transporte ferroviário, né, metroviário, a pena pode subir até 8 anos. Né? Então é um crime muito grave, né? Enfim, quem realiza o gasto de energia também está sujeito ao pagamento de valores correspondentes ao consumo não registrado durante o período de irregularidade. Enfim, então, além de ser crime de fato, né, a pessoa pagar, né, pelo tempo de reclusão, ainda pode pagar pelo período que ela utilizou, né, desse crime, a energia, né, na verdade, que ela deixou de pagar, ela pode passar a pagar. Enfim, mas esse crime aconteceu, né, aqui na cidade de Petrópolis, uma pousada que fica no distrito de Itaipava, e a Enel, junto com a Polícia Civil, identificou essa irregularidade, logo foi até o local e cortou a energia, né, cortou o famoso gato. Mas volto com você. Perfeito, Jonathan. É claro, isso é muito importante porque no momento em que uma pessoa está sendo beneficiada por essa prática, outra perde esse direito e acaba pagando um pouquinho mais caro na conta de energia elétrica. Jonathan, muito obrigado pelas suas informações.
E agora a gente troca de assunto. Isso porque Petrópolis avançou na promoção da inclusão e da dignidade das pessoas com deficiência com a atualização da Lei nº 6.387, de 26 de outubro de 2006, por meio de uma nova legislação de autoria do vereador Júnior Paixão. A medida moderniza conceitos, amplia o acesso à gratuidade no transporte público e adequa a norma municipal às diretrizes nacionais e internacionais de inclusão. A nova lei substitui termos ultrapassados, como portadores de necessidades especiais, por pessoa com deficiência, ou PCD, alinhando a legislação municipal à Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU e também à Lei Brasileira de Inclusão. Além da atualização terminológica, a legislação amplia e detalha os critérios para a concessão da gratuidade, incluindo diferentes tipos de deficiência física, visual e intelectual, bem como condições específicas como fibromialgia, hemofilia e pessoas em tratamento contínuo que não pode ser interrompido sem riscos à saúde. Outra mudança está na regulamentação da carteira de identificação da pessoa com deficiência, que passa a ter validade vinculada ao período de tratamento ou prazo máximo de 1 ano, com a possibilidade de renovação. Para casos irreversíveis, fica dispensável a reapresentação de laudo médico, garantindo mais praticidade e menos burocracia aos beneficiários. A legislação também estabelece que a gratuidade no transporte será concedida por meio de créditos no cartão, de acordo com a real necessidade de deslocamento do usuário para o tratamento médico, incluindo o direito ao acompanhante quando necessário. A Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans, fica autorizada também a regulamentar os procedimentos de cadastro e controle dos beneficiários, assegurando o cumprimento adequado da lei. E Petrópolis dá um passo importante no fortalecimento das políticas de inclusão com a sanção da Lei nº 9.239, de autoria da vereadora Gilda Beatriz. A nova legislação assegura o direito de pessoas com deficiência, transtornos mentais ou condições de saúde específicas de ingressarem e permanecerem acompanhadas por cães de assistência em locais públicos, privados, de uso coletivo e também nos meios de transporte do município. A nova lei garante que essas pessoas possam circular acompanhadas de seus cães de assistência em todos os meios de transporte e também em locais públicos ou privados de uso coletivo em todo o município de Petrópolis. O objetivo é promover mais autonomia, qualidade de vida e inclusão social para quem depende desse suporte no dia a dia. O texto define como cão de assistência aquele devidamente treinado para auxiliar na superação de barreiras enfrentadas por pessoas com deficiência ou condições de saúde específica. A legislação também reconhece oficialmente o trabalho desses animais, como uma forma de tecnologia assistiva. Entre as categorias previstas estão o cão-guia, destinado a pessoa com deficiência visual, o cão ouvinte para pessoas com deficiência auditiva, o cão de assistência psiquiátrica voltado a transtornos mentais, o cão de mobilidade para deficiência física, o cão de apoio à pessoa com transtorno do espectro autista e o cão de alerta médico, capaz de identificar alterações no organismo e prevenir crises. Para garantir a segurança e a organização, a lei estabelece critérios para o exercício desse direito, como a apresentação de laudo médico que comprova a necessidade do cão, certificação de treinamento por entidade especializada, identificação do animal e carteira de vacinação atualizada. Também ficam definidos limites, como a proibição de ingresso de animais com sinais de agressividade, doenças transmissíveis ou falta de higiene, além de restrições em ambientes que exijam um controle sanitário rigoroso ou que apresentem risco à saúde pública. Outro ponto importante é a previsão de penalidades em caso de discriminação. Impedir ou dificultar a entrada de pessoas acompanhadas de cães de assistência passa a ser considerado infração, sujeita à aplicação de multa que poderá ser revertida ao Fundo Municipal de Proteção e Defesa dos Animais. E mais uma audiência sobre o transporte público de Petrópolis aconteceu na segunda-feira, dia 27 de abril, na 4ª Vara Civil. Desta vez, o ponto central da sessão foi a situação da empresa Turp Transportes, logo após a paralisação por parte dos rodoviários, que durou cerca de 5 dias. Na audiência, a CPTrans informou que a Turp não está em condições de operar com qualidade em Petrópolis.
Na sessão, o presidente da CPTrans, Luciano Moreira, informou que a empresa Turp Transporte deixou de realizar mais de 4.000 viagens. Do total, cerca de 9% foram canceladas por falhas mecânicas e 27% por falta de veículos. De acordo com o responsável pela pasta, o caso mais crítico é o da linha 700 terminal de Itaipava, considerado estratégica por ligar o centro para os outros distritos da cidade. Segundo a CPTrans, a Turp não está em condições de operar com qualidade no município de Petrópolis. O presidente da companhia afirmou em audiência na Quarta Vara Civil, na segunda-feira, que a linha 700 deixou de cumprir quase 80% das viagens programadas. Diante do cenário exposto na sessão, o juiz Jorge Luiz Martins demonstrou preocupação com o sistema de transporte público da cidade. Segundo o magistrado, os acidentes registrados com coletivos da Turp comprometem o serviço e prejudicam principalmente os usuários. O fato é que nós estamos vivendo uma situação grave do transporte coletivo em Petrópolis. O juiz Jorge Luiz Martins ressaltou ainda que a Turp não está cumprindo o contrato acordado entre a empresa e o executivo. Ou nós resolvemos ou não resolvemos. Ou se o prefeito age e toma uma decisão, ou nós vamos ter que tomar alguma decisão que eu não sei ainda qual é. Mas a população petropolitana não está sendo atendida pela Turp conforme exige a lei de concessão. Com isso, o juízo manteve a decisão que cobra o relatório quinzenal de dados da operação da empresa. E os petropolitanos continuam com as incertezas sobre uma melhora na prestação do serviço na cidade. Como é que vai se resolver isso? De quem é a culpa aí? É da empresa, é da prefeitura, é dos dois? Eu moro no Quitandinha e lá a questão de ônibus é complicada, até por isso eu uso o carro, né? É muito caro. Em Juiz de Fora a passagem está R$ 3,90. E assim, os ônibus estão bem ruins aqui, né? Sandra Maria relembrou sobre a recente paralisação dos rodoviários da Turp, que durou 5 dias. Eles trabalham, eles têm que cuidar do trânsito, de dinheiro, ser maltratados às vezes por cliente, né? Eles são pessoas que estão precisando de ter mais valor, né? Porque são homens de família, não tem ninguém na família que trabalha de motorista, né? Mas assim, precisa de ser mais reconhecido, né? Para Júlio César, o valor da passagem não é proporcional com a distância percorrida pelos coletivos na cidade. É quase o mesmo valor que é no Rio de Janeiro, só que você não anda nem a metade da quilometragem que anda lá, né? E fora também a questão da prefeitura, tem as ruas, né? Que aí também pro lado da empresa também é ruim, questão de manutenção. Então é uma coisa que não tem um culpado só, né? Ainda na audiência, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro pontuou que o Executivo poderá sofrer sanções com acompanhamento do Tribunal de Contas do Estado, em parceria com o MPRJ, em decorrência do Plano de Mobilidade Urbana, que acaba comprometido pelas inconsistências no transporte. Durante a sessão, a Turp afirmou que segue empenhada em cumprir metas, mas apontou dificuldades financeiras. A empresa atribuiu a situação do atraso no repasse do Vale Educação por parte do município, o que, segundo a Turp, impacta no fluxo de caixa. No entanto, de acordo com a CPTrans, a dívida do Vale Educação não representa 20% do sistema e não tem mais de 15 dias de atraso, o que, segundo a companhia, não é suficiente para justificar o desequilíbrio financeiro. E ainda falando sobre a mobilidade na cidade, a ponte do Arranha-Céu em Itaipava vai ser totalmente interditada a partir do dia 11 de maio. A confirmação foi feita pela concessionária Elovias após uma reunião com representantes da sociedade civil. A obra, que era prevista para 2030, foi antecipada por causa de riscos estruturais na ponte atual. A Ponte do Arranha-Céu é uma das principais ligações entre a BR-040 e a Estrada União Indústria, um dos eixos mais importantes para a mobilidade no distrito de Itaipava. A interdição total, que tem previsão para ser iniciada no dia 11 de maio, deve durar cerca de 6 meses, período em que serão realizadas as obras da nova ponte. A decisão foi apresentada durante uma reunião virtual realizada na sexta-feira entre a concessionária Elovias e representantes da sociedade civil. A Associação Unidos por Itaipava, que vinha cobrando transparência e medidas para reduzir os impactos, considerou positiva a definição do cronograma e
abertura de diálogo. Segundo a concessionária, a antecipação da obra foi necessária após a identificação de problemas estruturais na ponte atual, o que acendeu um alerta para a segurança de motoristas e pedestres. E a Polícia Civil prendeu um casal envolvido no tráfico de drogas em Nova Friburgo. A ação ocorreu no bairro Loteamento dos Maias com apoio da Polícia Militar. A ação foi realizada após trabalhos de investigação e inteligência, que identificaram a atuação dos criminosos em um bar, que fica localizado no bairro Loteamento dos Maias, em Nova Friburgo, que servia de ponto de comercialização de drogas. Diante disso, os agentes foram até o local e flagraram a dupla em posse de drogas e dinheiro. Os suspeitos foram conduzidos à delegacia da região e responderão pelo crime de tráfico de drogas. Eu sou Evelyn Carvalhais para a TV Correio da Manhã. E vamos agora para a nossa previsão do tempo nas cidades da nossa região de cobertura. Olá, e vamos com a previsão do tempo para esta quinta-feira. Eu já adianto que não temos previsão de chuva para nenhuma cidade aqui da nossa região de cobertura. E começamos a previsão por Nova Friburgo, onde a quinta-feira será de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado, noite com muitas nuvens. E os termômetros variam entre a mínima de 14 e máxima de 26 graus. Teresópolis e Petrópolis têm uma previsão muito parecida para quinta-feira. Na cidade da Imperatriz, o dia será de sol com muitas nuvens à tarde. À noite, o céu ainda fica com muita nebulosidade. E as temperaturas variam entre a mínima de 16 e máxima de 26 graus Celsius. Na cidade imperial, a quinta-feira será de sol com muitas nuvens à tarde. Noite ainda fica com muitas nuvens, mas não temos previsão de chuva. Os termômetros em Petrópolis variam entre a mínima de 15 e máxima de 26 graus. Agora, partindo para a região centro-sul aqui do estado, em Paraíba do Sul, o dia será de sol com muitas nuvens à tarde. À noite, o céu ainda estará com muitas nuvens. E as temperaturas na quinta-feira em Paraíba do Sul variam entre a mínima de 18 e máxima de 29 graus. E para finalizar a nossa previsão no tempo, em 3 dias, a quinta-feira será de sol e muitas nuvens à tarde. À noite, o céu também fica com muitas nuvens e não tem previsão de chuva. E os termômetros em 3 dias variam entre a mínima de 17 e máxima de 30 graus. E essa foi a previsão do tempo para quinta-feira nas cidades da nossa região de cobertura. Olha, e lembrando mais uma vez que você pode mandar sua sugestão de matéria, sua reclamação ou denúncia para o nosso e-mail tvccorreiodamanhã@gmail.com ou para o nosso WhatsApp no DDD 24 992 48 31 67. E é claro, você também pode nos seguir pelas redes sociais, o Facebook, Instagram e também no YouTube. E é claro, também no nosso site www.correiopetropolitano.com.br. Foi muito bom ter a participação de todos vocês por aqui e, é claro, amanhã a gente tá de volta. TVC, a TV do Correio da Manhã.